O centro de São Paulo morreu? Bem, eu tenho certeza que você já ouviu isso por aí. Atendendo ao seu pedido, eu vim pessoalmente ao centro de São Paulo para ver o que anda acontecendo, quais são as novidades que tem por aqui. E o vídeo não poderia começar por um lugar mais emblemático. Eu estou à frente da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, e eu vou te mostrar o que está acontecendo, as transformações que estão acontecendo no centro de São Paulo. Então vem comigo até o final. Para a gente poder entender por que o centro de São Paulo perdeu essa atratividade para as empresas, a gente precisa compreender qual é o tamanho do mercado, o que a gente está falando. Então, o mercado de escritórios de São Paulo, conforme dados da Buildings, que é uma empresa que mapeia todo o mercado corporativo, o mercado de escritórios tem aproximadamente 12 milhões e 300 mil metros quadrados, e aqui a gente não considera aqueles prédios que têm salinhas comerciais, sabe, que tem dentista, essas coisas, a gente tira da análise isso. São só espaços corporativos para grandes empresas. São 12 milhões e 300 mil metros quadrados. O centro de São Paulo responde aproximadamente por 16% dessa oferta, um pouquinho mais que 2 milhões de metros quadrados. Só que quando a gente começa a fazer recortes específicos, a gente percebe que o centro de São Paulo, ele tem uma participação muito pequena naqueles ativos que são mais desejados pelas empresas, que são os ativos de alto padrão. A cidade de São Paulo tem um total de espaços corporativos de alto padrão de mais de 5 milhões de metros quadrados. E o centro de São Paulo responde por pouco mais que 1% desses 5 milhões de metros quadrados. Ou seja, aquilo que, olhando para o todo, representa 16% da cidade, quando a gente pega os ativos de maior qualidade, a gente está falando de 1% do espaço corporativo. Logo, as empresas, elas vão para outras regiões, porque são nessas outras regiões que elas encontram esses espaços de maior qualidade. Nível de ocupação, o centro de São Paulo vai muito bem, mesmo tendo esses prédios que não são os prédios de alto padrão. Quando a gente olha para a vacância da cidade de São Paulo no terceiro trimestre de 2025 está na ordem ali de 16, 17% mais ou menos. A do centro de São Paulo, 15%, abaixo da média da cidade. Mesmo para esses ativos que não são alto padrão, a mensagem que fica é que tem demanda, tem procura, e a gente tem esse nível de vacância de 15%, que é um nível natural de vacância, onde nem proprietário, nem locatário possuem grandes vantagens na negociação. É um negócio mais equilibrado. Você diria que o centro ele melhorou nos últimos anos? Olha, para mim tá a mesma coisa. Talvez um pouco mais de policiamento, mas acho que a insegurança não vem só do policiamento, né? Vem de toda uma cultura pública, uma política pública para que se consiga realmente dar a sensação de segurança, dar a estabilidade que as pessoas precisam para conviverem aqui. Faz uns 3 anos que eu venho pro centro, né? Para mim, eu acho que tá bom, mas acho que tem muita coisa a melhorar. Até mesmo a iluminação à noite, as calçadas, né? Eu acho que sempre tem coisa a melhorar. E você se sente seguro aqui? De dia, sim. De noite é um pouco mais complexo aqui. Até às 18 horas eu considero o centro seguro. Depois das 18 horas fica um pouquinho complicado. Eu vejo as pessoas muito inseguras, não me gera nenhum tipo de segurança trabalhar aqui, porque eu não confio na segurança aqui do local. Você moraria aqui no centro? Não, nem pagando bem. Morar não, porque eu acho que o custo de vida aqui é um pouco mais caro. Mas se não fosse o custo de vida, você acha que é uma região que você moraria? Sim, é uma região assim, que moraria porque é perto do trabalho, perto da cultura, perto das outras coisas que tem mais acessíveis aqui. Morar não, eu moro mais afastado do centro, aquela questão de opção mesmo. Eu acho o centro, o trânsito, muito ruim. Nunca. Eu trabalho aqui, mas não moraria aqui. Você diria que tem um crescimento de empresas vindo para cá ou você acredita que não? Eu acredito que não. Eu acho que as empresas que já estão aqui permanecem, mas a maioria está migrando para outros pontos da cidade. E por que as empresas, elas escolhem, né, se instalarem aqui no centro de São Paulo? Quais são os atrativos que tem para uma empresa se instalar aqui? Só quando a gente olha especificamente para metrô, a gente tem 3 linhas com estações aqui na região. A linha amarela, a linha azul e a linha vermelha, trazendo de todos os cantos da cidade as pessoas para trabalharem aqui. A gente também tem um modal de ônibus muito bem servido aqui na região. Tem terminal de ônibus, né, que também traz pessoas de todos os cantos da cidade, fora as diversas linhas que passam nos mais diversos pontos espalhados aqui pelos cantos do centro de São Paulo. Na parte de transportes, a região está muito bem servida, diferentemente de Alphaville. Lembra do vídeo que a gente fez de Alphaville? Lá isso era um problema para as empresas. Aqui
isso não é um problema, pelo contrário, é uma solução. A gente também tem uma parte de serviços, especialmente em alimentação, restaurantes, também muito bem servido para todos os gostos, todos os bolsos. A região central, ela atende muito bem, não apenas a instalação da empresa, né, o espaço corporativo para a empresa ficar, mas também toda essa rede de serviços que ela precisa para os seus colaboradores. É uma região também muito forte residencial, então a pessoa que quer morar perto do trabalho, por exemplo, a região também tem muito forte do ponto de vista residencial. E já que eu falei para vocês sobre essa possibilidade, né, de eventualmente quem trabalha inclusive morar aqui no centro, já que o centro também é muito forte do ponto de vista residencial, quais seriam as vantagens, né, de morar no centro de São Paulo? Aquelas vantagens que eu coloquei para quem trabalha aqui, elas acabam se aplicando também. Acontece que a gente tem ainda uma vacância residencial, agora falando de mercado residencial, muito espaço residencial, muito apartamento disponível. Você tem um boom de construções focando no público Minha Casa Minha Vida, tem estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios, com perfil de preço que se encaixa no programa do Minha Casa Minha Vida. Tem bastante construção aqui. Então, opções para morar no centro de São Paulo não faltam para quem tem este tipo de necessidade. Apartamentos de mais alto padrão, aí obviamente a gente tem uma disponibilidade menor nesse tipo de região, estão localizados em outras regiões. Mas, para quem procura essa tipologia, o centro de São Paulo oferece ótimas opções, tem bastante opção e com preço interessante, já que a gente tem uma oferta muito grande, e quando a oferta é muito grande, a gente sabe que a demanda consegue barganhar preço melhor. Nessa linha de que sim, tem ocupantes para os prédios que a gente tem aqui no centro de São Paulo, ao fundo você observa um prédio que é ocupado pela Secretaria de Esportes de São Paulo. É um tipo de ocupante que não necessariamente deseja estar num prédio de altíssimo padrão, até porque é mais um dado interessante. Quando a gente fecha a análise só para prédios de altíssimo padrão, as melhores especificações técnicas no cenário atual, o centro de São Paulo não tem nenhum, é isso mesmo, nenhum prédio que atende estas exigências. E existem ocupantes que colocam essa condição para ocupação. Precisam ser edificações com as mais altas especificações técnicas, que o centro de São Paulo não tem essa oferta. Mas isso não significa que o que tem aqui ficará vazio. Já falei para você, vacância 15%, e olha aí, um prédio mantendo as características históricas, ocupado por um perfil de locatário que deseja exatamente esse tipo de edificação nessa região por um preço de ocupação super interessante. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, tem um prédio específico que é ocupado pelo Itaú. Lá está a área técnica do Itaú, de tecnologia, e quando ele nasceu, há 50 anos atrás, quase 50, 48 anos atrás, ele tinha especificações técnicas de alto padrão para a época. E você vem ao longo do tempo observando que ele vai perdendo essa classificação de alto padrão e hoje ele é classificado como um prédio B ou prédio C, depende da classificadora. Um prédio que está no centro de São Paulo, ele pode ser um AAA, mesmo que ele passe por um retrofit, uma grande reforma, é muito difícil isso acontecer, porque existem especificações técnicas que são vigentes hoje, tamanho de laje, pé direito, número de vagas de estacionamento que existe por cada andar, que prédios mais antigos não conseguem atender. Na prática, eles teriam que ser demolidos e reconstruir do zero. E isso, obviamente, tem um custo impeditivo. É mais fácil você retrofitar, deixar ele mais bonito, mais agradável, inclusive preservar características históricas que têm um valor importante, culturalmente falando, e você vai alugar por um valor que sim faz sentido para o proprietário. Agora, por exemplo, a gente está no Farol Santander. Antes dele ser isso que ele é hoje, esse grande pulso cultural da cidade de São Paulo, pessoas que já trabalharam no Banespa, por exemplo, estou falando com você, trabalhou no Banespa, pode ter trabalhado aqui. Então isso aqui já foi um espaço de mercado financeiro. Hoje ele tem uma vertente muito mais cultural. Isso aconteceu com outros prédios aqui na região que serviram ao mercado financeiro um tempo atrás, algumas décadas atrás, e hoje tem uma ocupação muito mais ligada ao mundo cultural. Por que será que bancos, corretoras se instalaram aqui no passado? Primeiro porque o centro ele era um espaço muito mais valorizado há tempos atrás. Segundo fator, lembra, a gente viu a B3, estar próximo da B3
num ambiente analógico, como era antigamente, era muito importante. Você tinha a custódia física das ações. Então, estar próximo da bolsa era uma vantagem competitiva. Hoje, está todo mundo com a bolsa na palma da mão no smartphone. Essa vantagem competitiva não existe mais, mas isso já foi muito importante no passado. Então, a gente vai vendo como o mercado imobiliário vai se adaptando, inclusive às modernidades e os desafios que as modernidades colocam para os ativos imobiliários. Ô Rick, eu tava pensando, será que não tem nenhum fundo imobiliário que investe em prédios aqui no centro? Pô, boa pergunta, né? Eu vou começar com o tema que você colocou, prédio. Então vamos lembrar, PVBI, RCRB, BRCR, nenhum desses tem ativos no centro de São Paulo. Então escritórios, sem chance. Agora, shopping center tem um. O GZIT11 tem uma participação ali no Shopping Light, que é um dos shoppings aqui do centro de São Paulo. Então a única exposição que me vem em mente agora é o Shopping Light que está no GZIT11. Mas, mesmo os fundos imobiliários não estando expostos a ativos aqui no centro de São Paulo, tem prédio alto padrão. Lembra que eu coloquei para vocês no comecinho do vídeo? Eu falei, tem ali uns 5 prédios mais ou menos com característica de alto padrão. Então a gente vai dar uma olhadinha em alguns deles. Se você quiser que eu escolha os melhores fundos imobiliários para sua carteira de investimentos, para você gerar renda passiva, aquele sonho de viver de renda se tornar realidade, convido a conhecer e assinar a Finclass, se juntar aos nossos assinantes que já estão se beneficiando das recomendações não só de fundos imobiliários, tá? Tem de ações, investimentos no exterior, investimentos alternativos, inclusive criptomoedas, renda fixa, enfim, uma série de ativos compondo uma carteira que vai ser seguramente a melhor carteira de investimentos para você. Fora isso, tem live todo dia com os analistas para você esclarecer suas dúvidas. Mais de 70 aulas do básico ao avançado para você aprender tudo sobre o mercado financeiro. A nossa comunidade, onde os nossos assinantes interagem entre eles, mandam perguntas. Perguntas são respondidas ou pelos analistas ou pelos nossos moderadores. Enfim, pacotaço completo, condição super especial para você se tornar assinante. Link está na descrição, hein? Te espero na próxima live. Região Central de São Paulo, quem diz que não tem prédio que atende especificação de alto padrão, esse aqui atende, ó. As especificações de tamanho de laje são atendidas. Não são todos os elementos para ser um AAA, Metropolitan Offices aí. Como eu coloquei, né? Tem AAA? Não, não temos. Mas os elementos para um alto padrão, o Metropolitan Offices aqui, por exemplo, na região central, são atendidos. E mesmo assim, ele não está dentro de um fundo imobiliário, né? Mesmo assim, ele não está dentro de um fundo imobiliário. Por que mesmo ele sendo um prédio de alto padrão, ele ainda não é atrativo para um fundo? O ponto, às vezes, não é que ele não é atrativo para o fundo, a gente precisa entender se do outro lado o vendedor topa vender, em que preço que seja atrativo para o fundo. E mais uma vez, né, acho que tem outras regiões em que ele encontra ativos que têm um uso, pensando no locatário, mais amplo. Então ele fica mais tranquilo. Se o locatário sair, eu atendo aqui um perfil de locatário mais amplo. Por exemplo, este prédio aí, mercado financeiro difícil. Não sei imaginar querer se instalar aqui, porque a gente já viu que foi para outras regiões. Mesmo empresas que servem o mercado financeiro também não estão com força na região mais central. Então o fundo imobiliário, quando ele olha para esse tipo de empreendimento, ele vê diminuir o rol de potenciais locatários. Se tem outros que ele consegue comprar em que ele não enfrenta isso, mais uma vez, ele vai nas frutas baixas, né? Então deixa eu ficar nesse mundo por enquanto. Se necessário for mais adiante, explora esse outro mercado, mas por enquanto ele não vê necessidade, né? Os gestores não veem essa necessidade. O que fundo imobiliário é dono do todo de mercado de escritórios em São Paulo, ainda é uma fração ínfima, muito pequena. Tem muita coisa para ser desbravada. E aí a turma começa nas frutas baixas, né? Dá menos trabalho de tirar do pé. Mais um alto padrão, não é um altíssimo padrão, mas é um alto padrão aqui no centro. A gente vai ver agora, ó, todo espelhadinho, bonitinho, do jeito que vocês gostam, ó, vendo? Quem disse que não tem alto padrão no centro? Tem, tá aí. Rick, então esse não é um AAA, né? O que caracteriza um AAA? O AAA, ele tem especificações técnicas que essas classificadoras colocam. Esse cara é altíssimo padrão, é o melhor que existe disponível hoje. Então, na cidade de São Paulo, isso inclusive muda de cidade para cidade, importante destacar. Na cidade de São Paulo, a gente tem as maiores exigências para ser um AAA no Brasil. Então, a laje tem que ter mais de 1.000 metros quadrados, você tem uma determinada relação de vagas por andar que precisa ser atendida, então você tem que ter uma boa disponibilidade de estacionamento, ar-condicionado
ar-condicionado, tem especificações técnicas para ar-condicionado que precisam ser atendidas e por aí vai. Mas essa questão da laje, ela acho que é a principal. Então é por isso que você vê muito prédio, né? Boa parte dos prédios no centro, sem a menor condição, qualquer reforma que ele faça, ele não vai conseguir atender as especificações para ser um AAA, que a laje é pequenininha, a laje tem 300 metros, a laje tem 400 metros, então você pode gastar o que você quiser na reforma. A laje não vai ter 1.000 metros quadrados, ele não será classificado como um AAA. Existem ocupantes que colocam lista de desejos para o prédio onde eu vou instalar a empresa. Tem que ser um AAA. Fora isso, outras coisas mais, né? Algumas certificações que são dadas por entidades internacionais, enfim. Mas ele coloca, tem que ser um AAA, a laje tem que ter 1.000 metros quadrados, enfim. Por isso que a gente não vê tanto prédio, na verdade, nenhum prédio no centro de São Paulo é AAA. Você vê alguns alto padrão, mas pouca possibilidade de ainda com retrofit você ter uma grande melhora no perfil da qualidade técnica dos ativos de escritório no centro de São Paulo. Rick, a gente teve a participação de uma pessoa no vídeo que ele comentou que o centro do Rio de Janeiro, ele acredita que é um pouquinho pior do que aqui o centro de São Paulo. São Paulo está se esforçando para ficar igual ao centro do Rio, de uns anos para cá, mas ainda aqui é melhor do que o centro do Rio. No centro do Rio não saio com o celular na rua, eu deixo o celular no escritório. Aqui eu ainda ponho o celular para sair, não atendo, mas ainda circulo com ele. Existem fundos imobiliários que têm imóveis ali no centro do Rio de Janeiro ou é uma questão geral? Todos os centros acabam repelindo os fundos imobiliários? Sim, tem fundo imobiliário que tem imóvel no centro do Rio. Inclusive, passa por dificuldade de ocupação. O mercado Rio de Janeiro como um todo tem ali um oásis que é a Zona Sul, de restante é um mercado mais duro. Até porque não é um mercado tão profundo quanto o mercado de São Paulo, né? A própria geografia do Rio não ajuda você ter uma oferta tão grande assim. E quando você olha para os dados de ocupação hoje, você fala, que bom, porque se tivesse mais oferta era mais vacância talvez. Mas tem fundo imobiliário que tem essa sensação de segurança. Eu, obviamente, não consigo passar com precisão porque eu estive no centro do Rio 2 vezes na minha vida. Quando eu estive, eu procurei ser cuidadoso, justamente por não ter a experiência do morador, mas você tem os relatos, né, o que aparece aí na mídia, enfim. Eu procurei ser cuidadoso e passei ileso. Você acha que agora com esses incentivos, essas construções, né, para trazer mais residentes aqui para o centro, você acha que isso pode revitalizar o centro? Ele pode voltar a ser um grande polo como ele já foi um dia? Eu acredito que esse é o primeiro passo, é um passo importante, né? Passo para você revitalizar uma área é você popular. E você pode popular de 2 formas. Ou de maneira flutuante, com escritório, shopping center, não necessariamente com residência. Ou você faz com a população fixa mesmo, que é a residência. Se você tiver um misto das duas, é o melhor dos mundos. Como o déficit habitacional em São Paulo é muito grande, você tem dados aí públicos que você observa. Outras regiões do Brasil, fração muito grande da população tem a casa própria. Em São Paulo isso não necessariamente é uma verdade, até porque a casa própria em São Paulo custa muito mais caro. Ter esses imóveis mais acessíveis nessa região central, acho que é uma alternativa interessante, até porque a gente sabe que as regiões mais periféricas, elas são mais carentes de um bom transporte público. Então, uma das alternativas, para além de tentar resolver esse problema do transporte público aumentando a malha, é trazendo essas pessoas mais para o centro. Usar os espaços que aqui tem para residencial, acho uma ótima alternativa.